Ok, então retomando, sim. Chegou o aviso aqui em inglês que está sendo gravado. Tá. Então existe esse, como... Quem foi que falou? Desculpa. Rebeca. Rebeca falou. Biologically, we are the same. We are born normally. Yeah, of course, we have exceptions, but we are normally born with the same amount of neurons. We are born with 2 legs, 2 arms, 1 mouth, 2 ears, 2 eyes. We are biologically capable of doing the same thing as the other can do. We are biologically the same. But you cannot say that a South African is exactly the same as someone from Uganda, or exactly similar, although they both speak English, a South African and a British raised in Liverpool, they do not behave exactly the same. They do not speak exactly the same idiomatic expressions. Why not? Because culture puts us apart. So this is the first dilemma of cultural studies, ancient cultural studies, understanding why at the same time that we are so close, biologically speaking, we are culturally distanced from each other. Societies are culturally distanced, ok? No próximo parágrafo, next paragraph, mesmo antes da aceitação do monogenismo, o que seria monogenismo? Monogênese, teoria da monogênese. Monogênese, gênese, né? Início, geração, né? Mono, única, né? Qual é a teoria monogênica mais famosa que tem? Teoria criacionista, né? Nós todos partimos de dos mesmos ancestrais, né? Sem discutir aqui a validade ou não dela, mas ela é uma teoria monogênica. Tem outras, né? A teoria de que o homem evolui a partir da mesma espécie, criando uma nova espécie chamada Homo sapiens. Também é uma teoria monogênica, né? Todos temos a mesma origem. Os homens se preocupavam com a diversidade dos modos de comportamento existentes entre os povos. E aí ele fala justamente desse costume matrilinear. Eu não sei se é comum aqui no interior. Tem pessoas aqui que são do interior, ou que têm parentes por lá. Mas, por exemplo, é muito comum lá no meu interior, lá no Ceará, as pessoas chamarem o cara de João de Dona Maria, né? Ou a mulher levar o nome do esposo. Dona Zefa de seu William, né? Entende? Acaba que ela perde o sobrenome e ela ganha o nome, e com esse conectivo D, né? Que indica quase que uma posse, né? Indicando filho de, ou esposa de, ou esposo de. Lá é bem comum as duas coisas, né? Tanto o cara receber o nome da mulher, né? Ou da mãe, quanto a mulher receber o nome do marido ou do pai, né? Não sei se aqui no Maranhão é comum isso, né? Mas para lá é bastante. E aqui ele vai falar dos lícios, que na sociedade grega o que importa é a origem paterna, para você ser considerado cidadão ou não, enquanto entre os lícios, o nome da mãe e a origem materna é importante para determinar se você vai ser um ser livre ou um escravo. Se você é filho de uma mulher livre, você é livre. Se você é filho de uma mulher escravizada, você nasce escravizado. O costume é matrilinear, e ele vai contrastar, né? O Heródoto, vai contrastar a sua própria sociedade com a sociedade dos lícios. E o que isso nos revela sobre Heródoto? Qual é o sentimento que você poderia dizer que ele está tendo aqui? Como é que a gente percebe a diferença cultural? Através do estranhamento? Isso, o estranhamento. E é por isso que nós aprendemos uma língua que ela é estrangeira. Ela é estranha, né? In Portuguese, it's a very good naming for the língua estrangeira. In English, we say foreign language. It's from the outside. It's foreign.
But in Portuguese, it's more evident because words are morphologically related. Estranho, estrangeiro, estranhamento. Aquilo que não é meu me causa espanto, surpresa, de certa forma também um encanto, né? Há o encantamento, vocês já devem ter visto vários colegas que acabam se encantando pela língua estrangeira que estudam, seja ela o inglês, o espanhol, o francês, eles ficam fascinados. O estranhamento não necessariamente é algo ruim, é algo disfórico. Ele pode ser eufórico, ele pode ser bastante, inclusive, de supervalorização. Não sei se vocês já repararam, mas via de regra os professores de inglês são bastante eufóricos sobre as sociedades anglófonas. Não digo todos, porque tem aqueles que têm uma formação mais crítica, mas principalmente aqueles que não optam por um curso de letras. Aquele professor de inglês clássico de instituto de idioma, que ele vai e mora 2 semanas nos Estados Unidos e ele já se formou professor de inglês. Ele chega com aquele comportamento de que os americanos são muito melhores, e aí aquele discurso que deprecia o país, que deprecia a sua origem. Não, isso aqui, o Brasil é um país atrasado, bom é lá em Miami isso, porque lá na Califórnia aquilo, né? Já devem ter visto esse tipo de comportamento, né? De supervalorização do outro, que a gente chama academicamente de um comportamento colonizado. Hoje a colonização ela não é mais feita com caravelas, né? Ela é feita com aparato cultural, né? E a gente vai discutir isso no Robert Phillipson. Então, há um movimento de estranhamento. Ao considerar os costumes dos lícios, diferentes de todas as outras nações do mundo, Heródoto estava tomando como referência a sua própria sociedade patrilineal, agindo de uma maneira etnocêntrica, embora ele próprio tenha teoricamente renegado esta postura ao afirmar que se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, aqueles que lhes parecem melhor, eles examinariam a totalidade e acabariam preferindo os seus próprios costumes. Tão convencidos estão de que estes são os melhores do que todos os outros. Essa palavrinha é muito importante para nós. Etnocentrismo. Pelo que vocês leem nesse parágrafo, o que seria uma postura etnocêntrica? Nossa cultura é melhor que a dos outros? Sim. Vocês podem mencionar na história do Brasil processos etnocêntricos que levaram à perda cultural aborígene? A catequese inicial no período colonial dos jesuítas com os índios. Sim, abandone seus costumes, sua religião, sua língua e faça adesão à minha, né? E não é bem faça adesão, né? Eu lhe imponho que você adira a isso. Sim, eles tiram as características dos indígenas que habitaram aqui, né? Que, na verdade, fizeram essa apropriação do local onde eles estavam e tiraram deles a característica genuína que eles tinham. Sim, e ao fazer isso, você faz um processo de endoculturação formal, né, via ensino, quase uma espécie de escola mesmo, né, em que você impõe crenças, valores, resumindo uma ideologia, porque ideologia não é só isso que costumam dizer por aí nas redes sociais, ideologia política, né, ou político-partidária, mas é um sistema de olhar para o mundo que lhe faz dominado. A crença em X e não em Y te submete a X e não a Y, né? Portanto, você está suscetível ao poder daquele que controla as divindades, os saberes, né? Nós vivemos rodeados de ideologia. O fazer acadêmico é ideológico, né? Os conceitos de produtividade acadêmica, o currículo Lattes como padrão de aferição do sucesso ou não de um acadêmico, tudo isso é um processo ideológico, né? É uma forma de pensar o mundo, a sociedade ou sua instituição, né? E o Heródoto ele está em contradição aqui. Ele não quer ser etnocêntrico, ele acaba sendo
porque ele só tem a si próprio e a sua própria cultura para estabelecer as diferenças com a cultura do outro, mas ele diz: isso é natural porque a gente cresceu achando isso natural. Isso foi naturalizado. Para nós, gregos, é natural ser patrilinear, porque foi o que a gente aprendeu a vida toda. Para eles, é natural outra coisa. Né? É por isso que hoje a gente fala tanto em naturalizar, né, a nossa tolerância num novo mundo de novas identidades, naturalizar certas identidades, naturalizar o LGBTQ, naturalizar a participação do negro nas esferas de decisão, porque o mundo urge por inclusão, embora o que a gente veja seja cada vez mais disputas e conflitos, né? Mas é necessário naturalizar e, às vezes, desnaturalizar certas coisas. Eu tenho um grupo aqui predominantemente de moças, né? Como era o papel da mulher no período vitoriano? Vocês já fizeram alguma matéria de romance em inglês? Já leram? Ainda não. As Irmãs Brontë? Mas não precisa muito. Brasil colonial, qual era o papel da mulher? Ficar em casa Pode cuidando ficar. dos Quando muito, aprender francês, aprender a bordar. Isso, a mulher de classe alta. Aprender a tocar piano, para arrumar o quê? Um belo emprego de Esposa. esposa. Hoje isso cabe, moças? Não. Não. Eu tinha uma amiga na graduação que ela fazia psicologia. Ela falava: não, eu fui para psicologia porque eu fiquei sabendo que lá é um ótimo lugar para arrumar um engenheiro. Né? Mas ela falava, obviamente, ironicamente. Né? Hoje a mulher ela conquistou seu espaço, sobretudo após a década de 60. O feminismo é um movimento muito importante para ressignificar toda a questão da luta contra a desigualdade social, né? Com base na teoria marxista, mas dando a ela um novo sentido, né? De que a mulher, ela, além de sofrer a exploração do capital, quando ela vai para a fábrica trabalhar, ela também em casa recebe a exploração da divisão desigual do trabalho com o homem. Então, hoje, essa ideologia não cabe, e aí é preciso desnaturalizar, foi preciso a luta do movimento feminista, ao que eu não sou especialista em feminismo, mas ao que me consta das minhas leituras, é justamente uma luta por desnaturalizar algo que foi naturalizado. Ora, se foi naturalizado, é porque não é? Se eu preciso naturalizar algo, é porque ele não é natural. Ele não é natural, ele não está na natureza. Né? Biologicamente, há pouquíssima diferença da mulher para o homem. Óbvio que há questões em que a mulher ela é muito mais preparada, inclusive, do que o homem, por exemplo, para sentir dor. Mas isso não interfere na sua produção intelectual, isso não interfere na sua capacidade de gerenciamento, isso não interfere na sua capacidade, muitas vezes, de força física. Hoje a gente vê mulher borracheira, mulher caminhoneira, né? Mulher fazendo tarefas que poucas décadas atrás eram consideradas tarefas exclusivamente masculinas. Agora, isso ainda causa estranhamento? Causa. A minha TV queimou, eu chamei um técnico e quem veio foi uma moça. E eu fiquei assim, nossa, você é a técnica em eletrônica? Sou. Eu falei, nossa, não é comum, né? Até quando a gente vê mulher dirigindo Uber. Exatamente. A gente essa noção de que a mulher é frágil, de que ela pode ser assaltada, ela pode ser violentada, porque a gente naturalizou uma cultura em que é natural que se a mulher sair com roupa X ou Y, ela vai ser violentada. Isso foi naturalizado, e tudo que é naturalizado pode, obviamente, ser desnaturalizado. Né? São discussões que podem caber na nossa disciplina, se alguém se interessar por fazer um trabalho tocando a questão do feminismo. Né? Não vou aprofundar aqui, até porque não sou um especialista em feminismo, sou um especialista, sim, em movimentos identitários, mas não nesse tipo de movimento identitário. Tá? Professor, Vamos... tem uma Sim, pergunta. pode fazer. O senhor, eu penso assim, eu tô errado, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Que o etnocentrismo é uma coisa involuntária. Porque, por exemplo, eu
Outro dia eu fui assistir Bridgerton, uma série, não sei se você já viu, da Não, Netflix. mas pode falar. Maravilhoso. É uma série que fala muito sobre isso que você está falando, sobre a mulher de antigamente, dela ter que ser uma mulher certinha, que ela tem que ser aquela mulher que sabe tocar piano para ter um bom marido, né? E mostra Uhum, toda essa parte da mulher conseguir o marido, né? Nessa uhum. época. E isso me causou um estranhamento muito grande, assim, porque eu ficava, meu Deus, como é que a mulher vivia para ter um bom marido, sabe? Para conseguir um bom marido, sabe? E eu acho, assim, pela minha reação, e por isso que eu tô lhe perguntando, o senhor não acha que o etnocentrismo é uma coisa involuntária? Eu diria que ele não só é involuntário, né? Assim como a linguagem é involuntária, quando você vai para uma sessão de psicanálise, o que que o psicanalista está atrás na sua fala? Daquilo que te escapa. A gente fala assim, eu vou estudar, vou fazer IASIG, vou fazer CCAA, vou fazer whatever, qualquer curso desse, que eu quero dominar a língua. É a língua que te domina. Claro que você se comunica e dá molde ao seu pensamento na língua, mas existem expressões que você acaba usando e você nem percebe que ali cometeu um ato falho ou um preconceito. Sim, nesse sentido é involuntário o etnocentrismo, não só o etnocentrismo, mas toda forma de escape daquilo que você não quis dizer, mas disse. Todos vocês já brigaram com pai, mãe, namorado, namorada, irmão e depois tiveram que pedir desculpa. Olha, desculpa aí, não foi isso que eu quis dizer, você me interpretou mal. E a gente só interpreta bem ou mal porque a língua não é óbvia. Esse suporte que a gente tem, que é o único que a gente tem para se comunicar, que é a linguagem, mesmo a gestual, Libras aí como linguagem também, ele é imperfeito, ele é não óbvio, ele é opaco, ele é ambíguo, né? E é dessa ambiguidade que surgem esses movimentos etnocêntricos, como o de Heródoto, que estava tentando explicar que gostar de um ou outro hábito é um processo de naturalização, mas ele próprio manifesta estranhamento, né? Porque isso é parte do seu universo ideológico. Não existe fora da ideologia. Você cresce numa sociedade, é ensinado certos valores, e mesmo quando outros novos valores lhe são apresentados, leva um tempo para você naturalizar que aquilo que não é seu também pode ser válido. E você vai continuar batalhando internamente, essa é uma luta que se dá dentro da sua subjetividade, para que aquele seu prevaleça. Mas como assim, né? Como assim que naquela época era supernatural, né? Você já nasceu em outra sociedade, pós-movimentos feministas. Então, para você, não é mais, tá? Não sei se eu fui claro na explicação. Foi bem claro. Obrigada, prof. Tá? Então, vamos lá. Seguindo a nossa Professor, leitura. Sim, rapidinho pode uma falar. dúvida aqui também do etnocentrismo que citaram um exemplo, a catequese. Poderia me Uhum. citar um exemplo que ultimamente estamos usando palavras de fora como delivery ou home office, e isso também faz parte do etnocentrismo, uma cultura estrangeira? Faz, a partir do momento que você euforiza, né? E aqui eu estou usando um termo que é do professor Círio Pocente, tá? Euforia e disforia. Euforia quando você expressa com uma certa admiração um determinado tema, e disforia quando você não o privilegia, quando você o despreza. Se euforiza muito aquilo que é global, aquilo que é globalização, que é mundial, que é inclusão, que é do hegemônico, do país rico, né? Então a língua inglesa ela está nesse contexto euforizada, né? E a nossa língua não hegemônica, a nossa língua ponha bastante aspas aí, caipira, tá? A nossa língua de ralé, de povão, ela é disforizada, né? Eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa, porque ela me questionou, nossa, mas você mora em lugar tal, né? Você é um professor da UFMA, poderia morar no Renascença, poderia morar na Coama, não sei onde. E isso é uma forma de o quê? De dizer assim, olha, você chegou até aqui, você tem que se enquadrar. Você precisa consumir aquilo que é hegemônico. Você não pode continuar não hegemônico, porque você culturalmente ou academicamente atingiu um padrão de hegemonia que você precisa exercer também no campo material, né? Mas está tudo bem para mim se eu não quero. Mas a sociedade espera de mim que eu ostente.
né? Que eu ostente uma língua, que eu ostente uma cultura, que eu ostente tomar um vinho em vez de uma cachaça, né? Um dos maiores ataques que faziam ao Lula, quando ele era presidente, era que ele bebia cachaça. Mas se ele tomasse o uísque, estaria tudo bem, né? Mas o uísque é a cachaça do escocês. E a cachaça é o nosso uísque, né? Tem a ver, sim, com a questão de poder, tá? De quem tem o poder, de quem tem o controle das decisões. Sim. É porque uma vez eu estava lendo uma discussão e tinha gente falando que chegamos num ponto que a gente acha que todo mundo fala inglês. Então, a gente chega a falar inglês com alguém que não fala e a pessoa não sabe o que dizer. E eu tava pensando nessas palavras. Porque tem gente, se eu perguntar para minha avó, ela não vai saber o que é delivery. Isso. Certo? Até porque já é uma cultura que já está enraizada, sendo que não deveria. Você já... Assim, eu não sei quantos períodos presenciais vocês tiveram. Esse período aqui é qual? Terceiro? Para alguns é segundo. É segundo, né? Então vocês nem tiveram presencial. E para outros é terceiro. Eu tenho um desconforto muito grande, por exemplo, quando um colega de departamento se aproxima de mim e começa a falar inglês na frente dos meus alunos, sobretudo os calouros. Porque aquilo parece para mim, eu sei que eles estão tentando praticar o idioma, eu sei que eles estão tentando estimular os nossos alunos a também fazer o mesmo, se comunicar em inglês nos corredores, mas aquilo me soa antinatural e me soa um gesto de opressão para com um aluno que ainda não fala, né? Me soa como um recado: enquadre-se, pertença a esse seleto grupo hegemônico, né? E eu, como sou meio porra louca, eu prefiro falar o meu cearenseis, né? E eu tô ficando craque já em maranhês também, né? Então eu sou tetralíngue, eu falo português, inglês, maranhês e cearenseis, né? Eu tenho dificuldade, né, de aderir a esse ethos, a esse perfil docente que fala a língua estrangeira no corredor, que cumprimenta os alunos com good morning em vez de bom dia, né? Porque tudo isso é um recado também. Enquadre-se, porque essa é a esfera de poder, é assim que você vai ascender aqui dentro da instituição. Não estou dizendo que isso é consciente, tá? Não estou dizendo que os colegas fazem isso deliberadamente para mandar esse recado, mas acaba podendo ser interpretado assim. Como eu disse, a linguagem escapa, né? E com certeza o uso de expressões idiomáticas de fora tem a ver com o poder que vem de fora para dentro, né? Que vem do exterior para o interior. Mais alguma questão, gente? Podemos avançar? Podemos avançar? Então, a surpresa de Heródoto pela diversidade cultural dos lícios não é diferente da de Tácito, cidadão romano, em relação às tribos germânicas. Olha aqui, o inglês aqui, ó, começando a aparecer, as tribos germânicas eram chamadas de tribos, né? Sobre as quais escreveu com admiração. Por tudo isso, o casamento na Alemanha é austero. Não há aspecto de sua moral que mereça maior elogio. São quase únicos entre os bárbaros. Deixa eu grifar. São quase únicos entre os bárbaros por se satisfazerem com uma mulher para cada. As exceções, que são extremamente raras, constituem-se de homens que recebem ofertas de muitas mulheres devido ao seu posto. Não há questão de paixão sexual. O dote é dado pelo marido à mulher, e não por esta àquele. O que vocês depreendem daqui? Olha a origem do inglês. Eles eram considerados o quê? Povos bárbaros. Povos diferentes, de costumes estranhos. Povos menores, tão menores que eram chamados de tribos. Hoje a gente não fala mais de tribo indígena, a gente fala de comunidades indígenas. A gente evita... Tribo é uma forma de depreciação? Uhum. Acaba sendo, né? Acaba sendo uma forma de depreciar, assim como dialeto. What's the difference between a language and a dialect? A language is what is General? Included. General for a nation? I don't get it. Again, please. General for a nation? For a nation. A language is for a nation. But
A dialect is for a tribe. In Africa, they speak several dialects. You see, but in Europe, there are many languages. And this is a tradition that we should reflect about and maybe break with. Okay? So let's move ahead. Marco Polo, o legendário viajante italiano que visitou a China e outras partes da Ásia. Vanessa, minha cabeça está explodindo. O que explodiu sua cabeça agora, Vanessa? Eu achei que você não ia ler. Mas foi a questão de a gente falar dialeto e língua nessa diferença. Achei bem interessante. A gente fala um dialeto maranhense, né? No dia que o Maranhão for uma nação, a gente vai falar uma língua. O que você fala? Eu falo a língua maranhense. Eu falo maranhenses. Professor. Né? Mas por enquanto a gente é um subgrupo do português. Sim. Mas eu já ouvi falar que dialeto é uma coisa um pouco mais grande, assim. Por exemplo, é uma coisa que não é exatamente língua ainda, mas é uma coisa mais estudada, não sei. Eu já ouvi falar que a gente fala idioleto. Idioleto. Todas essas subcategorizações, na verdade, elas negam a esse falar o status de língua. Né? É uma coisa que tende a ser uma língua, né? Que vai se tornar, talvez um dia, uma língua. Mas quem define o que é língua? Quem definiu o que é língua? Língua é aquilo que eu falo. Língua é o quê? O berço da linguística está onde? No Saussure, na Europa. Né? É complicado, entende, essa nomenclatura. Eu entendo que tecnicamente ela existe, ela ainda é usada, eu estou realmente problematizando. O que torna diferente uma língua e um dialeto quando a gente pensa em língua como um sistema de comunicação partilhado de uma comunidade? Nesse sentido, se a gente resolver que todo mundo aqui vai falar a língua do P, ela é uma língua, entende? Ela cumpre uma função comunicacional, ela é partilhada, os sentidos são construídos socialmente, compreende? É nesse sentido que eu quero falar. A própria ciência, assim como no dilema de Heródoto, que tenta não ser etnocêntrico sendo, a própria ciência, mesmo a ciência da atualidade, ela tem seus escapes de etnocentrismo, compreende? Ah, sim. Entendi. Tem a terminologia técnica, eu sei que tem, a gente adere a ela, né? Mas eu estou problematizando o porquê dessas nomenclaturas diferentes. Quando a gente pensa em língua ou em linguagem como sistema de códigos que comunica. Né? O que torna a variante gaúcha um dialeto e o português global, e eu falo global da Rede Globo mesmo, o português padrão. Ninguém fala português padrão no Brasil. Português da Rede Globo é uma mistura ali de São Paulo com Rio, né? É a questão de poder, né? A sociolinguística vai explicar isso. E os outros falam variantes. O que torna uma língua o padrão e as demais variantes? É sempre uma relação de poder, quase sempre também econômico e político, de quem fala determinada língua. E essa relação ela se deu na Europa colonial em relação aos demais continentes, né? Sobretudo aqueles que foram colonizados ou escravizados. Então, adiante aqui, Marco Polo, legendário viajante italiano que visitou a China e outras partes da Ásia, entre os anos de 1271 e 1296, assim descreveu os costumes dos tártaros. Tem casas circulares, de madeira e cobertas de feltro, que levam consigo onde vão, em carroças de 4 rodas. Asseguro-lhes que as mulheres compram, vendem e fazem tudo o que é necessário para seus maridos e suas casas. Os homens não se têm de preocupar com coisa alguma, exceto a caça, a guerra e a falcoaria. Não tem objeções a que se coma a carne de cavalos e cães, e se tome o leite de égua. Coisa alguma no mundo, tá? Que é mundo, tá, gente? É erro do escândalo. Coisa alguma no mundo os faria tocar na mulher do outro. Tem extrema consciência de que isto é um erro e uma desgraça. Olha aqui o etnocentrismo. Extrema consciência de que isso é um erro e uma desgraça.
Mas quem está falando isso? Marco Polo, um europeu cristão que tem a noção do adultério, que tem a noção da monogamia e que compartilha com as sociedades tártaras a mesma noção de que a monogamia é um equívoco. Não dá para você falar a mesma coisa numa cultura árabe para um sultão. Percebe? Sim. Como o discurso dele escapa, ele está elogiando um outro povo, ele parte de um estranhamento para fazer um elogio. Olha, veja como eles são civilizados, até se parecem comigo. Ele fica comparando. Oi? Ele meio que comparou de como que para ele isso era errado e pro outro povo também era errado. Exatamente. No entanto, ao mesmo tempo, né, não tem objeções a que se coma carne de cavalos e cães. Esse debate é bem atual, né? Todo mundo viu no grupo do WhatsApp aquele áudio do empregado maranhense que recebeu mensagem do chinês, patrão chinês lá da Rua Grande. Vocês ouviram isso logo que começou a pandemia? Ou nunca receberam esse áudio? Acho que eu nunca ouvi. O chinês, maranhense, por que lembro. não foi trabalhar? Aí o maranhense responde, porque chinês comeu carne de morcego, né? E aí tem vírus. Essa ideia de que o vírus veio do costume do chinês comer carne de morcego, comer sopa de morcego, é uma postura etnocêntrica. Tá bom, a gente não come carne de morcego. A gente come catitu. A gente come tatu, né? O peba. A gente caça preá. E aí? Carne de vaca. Que na Índia não poderia. É. Né? Em vários lugares, na Índia, assim como no Brasil, o gado é sagrado, né? Mas aqui no Brasil é outro tipo de gado que é sagrado, tá bom? Não é propriamente o gado de chifre, embora alguns também tenham chifre. Vamos para o nosso caso. Ironias do professor, tá? O padre José de Anchieta, começou a ficar bom, vai tocar no nosso problema agora. O padre José de Anchieta, ao contrário de Heródoto, se surpreendeu com os costumes patrilineares dos índios Tupinambá e escreveu aos seus superiores. O terem respeito às filhas dos irmãos é porque lhes chamam filhas, e nessa conta as têm. E assim, nec fornicare as conhecem, porque têm para si que o parentesco verdadeiro vem pela parte dos pais, que são agentes, e que as mães não são mais que uns sacos em respeito dos pais, em que se criam as crianças. E por esta causa, os filhos dos pais, posto que sejam havidos de escravas e contrárias cativas, são sempre livres e tão estimados como os outros. E os filhos das fêmeas, se são filhos de cativos, os têm por escravos e os vendem. E às vezes matam e comem, ainda que sejam seus netos, filhos de suas filhas. E por isso também usam das filhas das irmãs, sem nenhum pejo ad copulam, mas não que haja obrigação e nem costume universal de as terem por mulheres verdadeiras, mais que as outras, como dito é. Resumindo, ele faz um elogio porque as filhas, supondo, a filha do meu irmão, ela não é minha sobrinha na tribo Tupinambá, ela é minha filha. Todas aquelas que são filhas dos meus irmãos são minhas filhas também. E, portanto, não pode haver sexo com elas. Porém, se forem filhas da minha irmã, não há grau de parentesco. É justamente o oposto dos lícios. Né? Percebem? E aí o costume é patrilinear. E o Anchieta faz esse elogio justamente por quê? Porque o costume na Europa, de certa forma, é também patrilinear. Mas se você olhar a sociedade judaica, o que faz, exceto pelo ritual da conversão, o que torna um judeu como judeu? É o ventre. A circuncisão. É isso na conversão, né? No ato da conversão. E também a circuncisão, no caso, é feita no recém-nascido judeu. Mas o judeu que nasce judeu, ele vem de útero judeu. Ele vem de uma mãe judia, né? Aquele que tem pai judeu e mãe não judia,
ele precisa ser convertido, circuncisado e educado na cultura judaica. Ele não é considerado um judeu por nascimento, mas um judeu por conversão. É também matrilinear. Mesmo, né, os judeus ocupando uma grande parte do território europeu. Né? Mas aqui, Anchieta, estamos falando de um cristão, portanto, costumes patrilineares. Montaigne procurou não se espantar em demasia com os costumes dos Tupinambá. Olha que massa a ironia de Montaigne, gente. De quem também teve notícias e chegou mesmo a ter contato com 3 deles em Rouen, afirmando não ver nada de bárbaro ou selvagem no que diziam a respeito deles, porque, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Olha aqui, um embriãozinho de etnografia. Montaigne, lá nos anos 1500, né, já praticando o que a gente chama de... Aqui seria uma antropologia primitiva. Ele vai falar, cada qual considera bárbaro o que não é seu. Bárbaro é o que é diferente de mim. Selvagem, bárbaro, não civilizado, é aquilo que eu desconheço. Compreende? E essa ideia ela vai ser retomada ao longo da história da antropologia para cunhar o conceito de etnografia. A etnografia, basicamente, é em vez de você estabelecer um juízo de valor sobre o outro, a partir do meu, eu vou viver dentro da cultura do outro, eu vou me comportar como o outro, vou comer do que ele come, dormir onde ele dorme, caçar o que ele caça, cantar os cânticos que ele canta para poder, então, sentir o que é fazer parte daquilo. Claro que é um movimento de emulação, né? Não é um movimento natural, mas desperta uma certa sensibilidade no antropólogo, né? Para que ele possa falar de dentro e não de fora. A nossa ciência, de um modo geral, ela tenta imitar as ciências naturais, a biologia. Como que você estuda uma célula? Você pega, ou um corpo vivo qualquer, microscópico, você pega ele, coloca na lente do microscópio, aumenta o foco, direciona e olha de fora. Tem uma expressão famosa, meu Deus, a terra é azul. Vocês sabem quem disse isso? Neil Armstrong? Antes dele. Porque, assim, o Armstrong ele pisou na Lua, né? A famosa um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Antes de Armstrong, tem outro astronauta que se eternizou com essa frase, meu Deus, a terra é azul. Yuri Gagarin, o russo. Né? Sim, os russos chegaram lá primeiro, era a Guerra Fria. E ele, para concluir isso, ele precisou o quê? Olhar a Terra? De fora. De fora. Essa é a nossa noção de ciência positivista. Olha-se o objeto de fora, retira-se do objeto, a gente se retira do objeto para poder fazer um juízo de valor sobre ele. Um dos grandes dilemas que eu tive no meu doutorado foi justamente me retirar do meu corpus. Esse é um movimento que todo aquele que vai fazer análise do discurso ou qualquer outra ciência que envolva cultura, linguagem, precisa fazer, mas sabendo que é uma ilusão, tá, gente? Algum resquício da sua posição, do ângulo pelo qual você olha o problema, vai ficar. Porque você é um sujeito inserido na linguagem, inserido na ideologia. Eu lembro que minha orientadora falava assim, Zé, isso aqui tá muito vermelho. Por vermelho ela quis dizer de esquerda, tá? Tá muito militante isso aqui, né? Reescreve. E ficou de um jeito que, por ela saber do meu passado, eu era de centro acadêmico, eu fui da Uni, eu era filiado a partido político, eu desfiliei, depois refiliei, mas enfim, durante o doutorado eu estive desfiliado para não dar na cara. A gente tenta estabelecer uma distância, mas quando vê, tá usando ali um vocabulário que é próprio do militante, tá falando de uma luta com certo envolvimento afetivo, né, de uma luta social. Isso é preciso se retirar, por quê? Porque a academia cobra de nós que você não se envolva com seu objeto de estudo. No entanto, há um novo movimento que dá origem à antropologia moderna, que é a etnografia, que diz, envolva-se, viva isso, sinta isso,
para poder falar sobre isso, né? São duas perspectivas diferentes de fazer ciência. A positivista ainda é dominante, né? E é interessante que a análise do discurso que se propõe desconstrutivista, né, pretende desconstruir valores do positivismo por estar dentro de um fazer acadêmico onde a produtividade importa, onde os índices são objetivos, onde você precisa de bolsa de produtividade, você acaba aderindo a uma estética positivista. Então, para não ser taxado de panfletário, de parcial, né, de emocionalmente envolvido, você tem que fazer um movimento, que é um simulacro, de desinteresse, de descompromisso com determinados temas, para poder estabelecer juízos de valor. Tá? São movimentos. Como todo movimento, na linguagem, ele é pouco natural, né? Mas é necessário, às vezes, estabelecer algum distanciamento. O distanciamento total nunca é possível, né? Ele nunca é possível. Você vai pesquisar aquilo que você gosta, né? Por que eu fui pesquisar as jornadas de junho de 2013? Não sei se vocês lembram, vocês eram muito crianças, mas ocorreram protestos no Brasil inteiro, né? E aí depois viraram protestos contra a Copa do Mundo. Por que eu fui pesquisar aquilo? Porque eu sempre fui de movimento de rua. Eu sempre fui ligado a entidades estudantis, eu sempre fui ligado a movimento social, visitei acampamento de sem-teto, então aquilo me tocava. Distanciar daquilo e falar daquilo como se não fosse de mim mesmo e da minha história era um movimento difícil, mas necessário. Porém, se eu fosse pesquisar algo que eu não tenho a mínima familiaridade, talvez eu não tivesse nada a dizer sobre aquilo. A gente pesquisa aquilo que gosta, né? Vários de vocês vão querer pesquisar música ou séries porque gostam de cinema, porque gostam de musicalidade, gostam de literatura, e aí vão partir para o campo dos estudos literários. Não tem como, né? Bom, imbuído de um pioneiro sentido de relativismo cultural, isso aqui também é importante, Montaigne assim comentou a antropofagia dos Tupinambá. Olha que massa essa ironia. Montaigne era um liberal, todos sabem, influenciou, né? Os estudos dele influenciaram outros filósofos franceses, inclusive os revolucionários. Ele diz: não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade. Crueldade aqui ele fala de canibalismo, tá? Ele diz, não é um excesso, realmente, né, horrível, né, comer alguém da mesma espécie. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade. Mas o fato de condenar tais defeitos, que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira, não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro, né, a ideia de mais bárbaro e menos bárbaro, né? É mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto. Não, e ele não está falando de sacanagem, tá, gente? Vocês tiram esses pensamentos ruins da cabeça de vocês. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos. Do que Montaigne está falando? Quando ele fala em comer um homem vivo, ao invés de comê-lo depois de morto. Talvez as guerras. A devoração, a exploração do homem pelo homem. A ideologia escravocrata. Comer o homem vivo no sentido de alimentar-se de sua força humana, esgotá-lo como força de trabalho, mesmo nos sistemas capitalistas da primeira e segunda revolução industrial, né, você tinha um alto espoliamento da classe trabalhadora, jornadas de 12, 16 horas. Isso também é comer um homem vivo. É exploração, né? Exatamente. Assim como a noção de tortura, né? E aqui uma clara crítica à Igreja Católica. Esquartejar um homem entre suplícios e tormentos, Tiradentes, né? Aconteceu isso.
e o queimar aos poucos, Inquisição, os hereges, ou entregá-lo a cães e porcos a pretexto de devoção e fé, como não somente lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos. Sacrifícios, né? Sacrifícios, sim. Ah, não, mas a gente pode explorar, porque o africano não tem alma. Ele não acredita em Deus, ele não é cristão, não tem alma. Percebe a crueldade disso? Mas cruéis e bárbaros são os indígenas que comeram o bispo sardinha. Ora, se ele era sardinha, né? Brincadeira. Comeram com arroz, estavam, né? Ou fizeram um macarrão. E terminou, ironicamente, né? Montaigne termina ironicamente após descrever diversos costumes daqueles índios tupi. Tudo isso é interessante, mas que diabo? Essa gente não usa calças. Ou seja, ser civilizado é esconder a genitália? Será que é só isso que realmente importa para ser civilizado? Será que o europeu, em alguma medida, também não é bárbaro? Não civilizado? Desde a antiguidade, foram comuns as tentativas de explicar as diferenças de comportamento entre os homens a partir das variações dos ambientes físicos. Olha aqui, aquilo que alguém me perguntou, quem foi que perguntou no comecinho da aula? Foi Nathalie? De quê? Do ambiente físico, se o meio determinava a cultura? Alguém Acho perguntou. que foi Rebeca que falou. Foi Rebeca, pois Eu é. acho que eu. Uhum. Marcus Pólio, arquiteto romano, afirmou enfaticamente que os povos do sul têm uma inteligência aguda devido à raridade da atmosfera e ao calor, a raridade da atmosfera e ao calor. Ou seja, povos de lugares quentes são mais inteligentes. Enquanto os das nações do norte, tendo se desenvolvido numa atmosfera densa e esfriados pelos vapores dos ares carregados, têm uma inteligência preguiçosa. A gente tem um pouco disso, né? A gente fala que os ingleses são brasileiro, ele cumprimenta, ele abraça, ele beija. Agora não mais, né? Mas eu lembro que no começo da pandemia, até a mídia mesmo falava, para o brasileiro vai ser difícil o distanciamento social, porque é da nossa cultura abraçar, beijar. É mais caloroso. Uhum. O europeu, a gente diz que ele é, sobretudo em inglês, né? Mais frio. Mais frio. O europeu, não sei se eu estou aparecendo no quadrinho, mas ele te cumprimenta com a mãozinha assim de Tiranossauro Rex, né? Ele mantém uma certa distância, né? A gente atribui isso a quê? Muitos, né, não especialistas, atribuem isso ao clima. Eles são mais caseiros, eles são mais reclusos, são mais intelectualizados porque ficam mais em casa, não vão tanto à praia, né? O baiano é preguiçoso porque o sol é muito quente, ele gosta de ficar na rede. Tudo isso, todos esses estereótipos se fundamentam numa ideia de que o meio vai determinar a tua cultura, né? Ibn Khaldun, não sei se essa é a pronúncia do filósofo árabe, do século XVI, tinha uma opinião semelhante, pois também acreditava que os habitantes dos climas quentes tinham uma natureza passional, enquanto as dos climas frios faltava a vivacidade. Essa coisa do brasileiro, né? A mulher brasileira como propensa ao sexo, né? O nosso presidente aderiu a essa coisa quando fez aquele famoso evento da Embratur, que ele falou: quem quiser fazer sexo com a brasileira pode vir para cá, né? Coisas assim super simpáticas que ele diz sempre, né? Jean Bodin, filósofo francês do século XVI, desenvolveu a teoria de que os povos do norte têm como líquido dominante da vida o fleuma, enquanto os do sul são dominados pela bilis negra. Em decorrência disso, os nórdicos são fiéis, leais aos governantes, cruéis e pouco interessados sexualmente, enquanto os do sul são maliciosos, engenhosos, abertos, orientados para as ciências e mal adaptados para as atividades políticas. Contudo, explicações deste gênero não foram suficientes para resolver o dilema proposto. Tanto é que D'Holbach replicava em 1774:
Será que o sol que brilhou para os livres gregos e romanos emite hoje raios diferentes sobre os seus degenerados descendentes? Uma Grécia decadente? Não é o mesmo sol? E aí? Será que é realmente o clima? Será que é realmente o hemisfério? Será que é realmente a aridez ou não da Terra? O gelo ou a falta dele que vai determinar o sucesso ou não para uma ou outra atividade humana? Qualquer um dos leitores que quiser constatar uma vez mais a existência dessas diferenças não necessita retornar ao passado, nem mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena, localizado nos confins da floresta amazônica, ou a uma distante ilha do Pacífico. Basta comparar os costumes de nossos contemporâneos que vivem no chamado mundo civilizado. Esta comparação pode começar pelo sentido do trânsito na Inglaterra, que segue a mão esquerda, pelos hábitos culinários franceses, onde rãs e escargots, capazes de causar repulsa a muitos povos, são considerados como iguarias, e até outros usos e costumes que chamam mais a atenção para as diferenças culturais. A mão inglesa, gente, é uma convenção. No Japão, não é mão japonesa, é mão inglesa também. Dirige-se do lado direito do carro. São convenções. Cresceu-se assim, naturalizou-se assim, ensinou-se assim na autoescola, ou sei lá o que eles fazem, né? Eles têm a questão da autoinstrução, da permissão para ensinar, e assim se naturalizou. E no Brasil, diferente. Né? No Japão, por exemplo, era costume que o devedor insolvente praticasse o suicídio na véspera do Ano Novo, como uma maneira de limpar o seu nome e o da sua família. O harakiri, suicídio ritual, sempre foi considerado como uma forma de heroísmo. Tal costume justificou o aparecimento dos pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial. Tá bom, então no Brasil o pessoal foi com o nome pro Serasa, vai se suicidar? Ainda mais um brasileiro cristão praticante? Para o cristão praticante, o suicídio leva você para onde? Pro inferno. Pro inferno. Para o muçulmano praticante, o suicídio em nome da causa de Alá leva para onde? Um céu Não cheio sei. de virgem. Pro céu. Para um paraíso cheio de virgens. Eu, quanto a mim, dá um trabalho desgraçado, quero não. Entre os ciganos da Califórnia, a obesidade é considerada como um indicador de virilidade, mas também é utilizada para conseguir benefícios junto aos programas governamentais de bem-estar social, que a consideram como uma deficiência física. A carne da vaca é proibida aos hindus, da mesma forma que a do porco é interditada aos muçulmanos. O nudismo é uma prática tolerada em certas praias europeias, enquanto nos países islâmicos de orientação xiita, as mulheres mal podem mostrar o rosto em público. Nesses mesmos países, o adultério é uma contravenção grave que pode ser punida com a morte ou longos anos de prisão. Não é necessário ir tão longe nesta sequência de exemplos que poderia se estender infinitamente. Basta verificar que em algumas regiões do norte do Brasil, a gravidez considerada como uma enfermidade, e o ato de parir é denominado descansar. Já ouviram isso? Fulana de tal tá de resguardo, descansou. Já ouviram isso? Já. Para outros, você fala, fulano já foi para o outro mundo, agora ele descansa. Morreu. Descansar ligado à ideia de nascimento e descansar ligado à ideia da morte. Né? Esta mesma palavra é utilizada no sul do país para se referir à morte. Fulano descansou, isto é, morreu. Ainda entre nós existe uma diversidade de interdições alimentares que consideram perigoso o consumo conjunto de certos alimentos que isoladamente são inofensivos, como a manga com leite, ou a jussara com a vacina. Né? O pessoal está morrendo de medo de, né, a vacina dar revertério com jussara. Eu prefiro a jussara, né? Fico sem vacinar mesmo. Enfim, todos estes exemplos e os que se seguem
servem para mostrar que as diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas através das diversidades somatológicas ou mesológicas. Tanto o determinismo geográfico, ou seja, tá, aquele que diz que o meio é que vai determinar a sua cultura, seu comportamento, como o determinismo biológico, aquele que diz que os povos negros não têm alma, né, que explica na genética o ter ou não ter uma alma, o ter ou não ter uma espiritualidade, o ter ou não ter uma inteligência ou uma aptidão física, como mostraremos a seguir, foram incapazes de resolver o dilema proposto no início desse trabalho. Que dilema é esse? Porque somos biologicamente iguais, porque somos tão diferentes. Aqui tem uma série de exemplos. Certamente vocês têm outros, né? Quando a mãe da gente ou o pai da gente briga com a gente e está injuriado com o cônjuge, como diz o Sérgio Moro, né, costuma culpar o seu respectivo cônjuge ou cônjuge, né, pelas diferenças de comportamento que ele reprova. Fulano é teimoso que só o pai, puxou o pai. Essa aí é bagunceira igual o tio não sei das quantas dela. Já viram isso? Já passaram por isso na família? Já. Comportamentos atribuídos à genética, né? Puxou a raça do pai. Puxou a raça do pai, puxou a raça da mãe. É fofoqueiro igual as tias, né? É calado igual o primo tal. Tudo isso é uma espécie cultural nossa, bem daqui do Nordeste, de determinismo biológico. Dizer que o maranhense é lento. Eu já ouvi um amigo do Exército dizer que eles têm uma expressão dentro do 24 bis e em outros grupamentos de militares na Amazônia e na pré-Amazônia, de que há uma coisa chamada retardo amazônico, né? De que aqui no Maranhão, no Pará, no Amazonas, não se faz nada na hora marcada, no dia marcado, porque há uma preguiça natural. Isso é uma explicação também errônea, preconceituosa, etnocêntrica, que se fundamenta num determinismo geográfico, né? O print, alguém está perguntando no chat do print. Só um minutinho que eu vou providenciar isso. Agora já. Está tirado o print da turma, que é a nossa chamada. Então, na próxima aula já venham com os capítulos, né, do Roque Laraia sobre determinismo biológico e determinismo geográfico lidos, por favor, tá? Eu peço desculpas pela aula excessivamente expositiva de hoje, pela leitura, mas nós não tínhamos outra alternativa. Eu acho que eu já passei 5 minutinhos do nosso tempo, né? É até 10 para 1, né? Sim, professor. Então tá, eu peço desculpas pela ultrapassagem, não vai acontecer de novo, deve estar todo mundo caindo de fome. Desejo a vocês um ótimo almoço e nos vemos na semana que vem, tá? Se alguém quiser fazer um comentário, alguma coisa antes da gente encerrar. O print está feito, não se preocupem, eu vou retificar aquela chamada que fiz no começo da aula, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima quarta-feira, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ir ficando. Eu vou ficar até o último sair, eu fico. Boa tarde. Até a próxima aula. Tchau, professor. Até a próxima tchau, aula. gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente.